Amiga, não foi eu. Deixa que eu coloco, vai, ai que saco. Ô, bicha. Caraca, velho. Quantas vezes eu vou bater no microfone? Acho que 2. Hoje só 2. Então tá bom. Bem-vindos a mais um episódio de Corrida com Fofoca. Eu sou o Cauã, essa é a Marcela e hoje a gente vai falar sobre... Nosso ciclo de meia maratona! Já sincronizou seu GPS, Marcela? Sincronizadíssimo! Então vamos lá! Primeiro, 0 a 10, qual a sua animação? Cara, só, assim, eu acho que muita gente, né, que assim, muitos dos nossos públicos, tá com a prova-alvo, né, igual a nossa, No assim, Rio. Nossos no amigos Rio. vão nos matar agora. O nosso grupo vai matar a gente, porque eles já estão cansados de tanto a gente falar do Rio, mas a nossa prova-alvo, o Rio é a tua prova-alvo oficial? Sim. Também? Ah, tá. Então a gente teve todo o ciclo da meia maratona, que é a nossa prova-alvo esse ano, a Maratona do Rio, no caso, né? E a gente veio falar um pouquinho... Cauã diz que o ciclo acaba semana que vem. Pra mim, o ciclo acabou hoje. Gente, vamos lá. Hoje, exatamente dia 7 de junho, a gente fez o nosso oficial último longo, né? A gente fez 16 quilômetros Porque, na hoje. verdade, semana que vem temos 12. 12 que provavelmente vão ser leves. Bem leves. Não dá nem pra considerar 12 longo mais. Ai, gente, eu considero Depois de sim. tudo que fizemos, Bom, tudo que passamos. um ciclo bem longo, assim, a gente tá desde fevereiro, oficialmente desde fevereiro, fazendo esse ciclo, né? Startou em fevereiro, né? Por aí, os longos. Porque na verdade, assim, em janeiro... É que teve o os teste longos em janeiro. na verdade, a gente teve 2 testes, né? Na verdade, em janeiro a gente tava meio que por tempo e não por distância. É que na verdade janeiro Tava tudo treino base ainda. Vamos lá pra subir morro. Janeiro a gente tava num período bem base, assim, de treinos, né? Até o primeiro teste que a gente teve de 3 quilômetros. Aí depois, em fevereiro, foi oficialmente quando começou. E, enfim, gente, antes de começar a gente falar sobre o nosso ciclo, ciclo de treinamento, né, gente? Independente se for para uma prova-alvo, independente se for para alcançar alguma distância, você precisa passar por uma preparação antes, né? Eu acho que isso, pra gente que é de dentro da corrida, é bem óbvio, né? Uhum. Mas tem muitas pessoas que a gente sabe que não tem uma assessoria, que não tem um acompanhamento específico, né, de treinamentos e não sabe muito sobre isso, né? E, basicamente, é um ciclo preparatório para o seu objetivo final. A Marcela, ela já é meia maratonista, mas da próxima vez que eu vir aqui, ambos estaremos com ótimos resultados e eu voltarei sendo meio maratonista também. E eu voltarei de RP. De RP, batido. E, gente, sobre o ciclo, né? Cara, eu tô saindo dele, né? Finalizando. Eu perguntei ele. uma coisa e você até agora não respondeu. Você falou, Minha animação? hablou. Que não para de falar. Hoje eu tô e falando. E não respondeu o que eu falei. Do quê? Falei, primeiro de tudo, responde. Qual a tua animação de 0 a 10? Pra Aí prova? falou. Pra prova. Óbvio, né? Gente, muito. Assim, eu tava muito tranquilo, muito tranquilo até anteontem, mas eu acho que tá chegando cada vez mais perto do dia e eu tô começando a ficar, tipo, mais animado e mais ansioso. Mas eu sou assim, tipo assim, eu começo a ficar ansioso e animado mais pras coisas quando chega mais próximo. Tá, mas óbvio, né? Todo mundo. Não é todo mundo, não. Tem uma galera aí que tá pra cima bastante tempo. Ó, lá bastante tempo. E você, como tá a sua animação? Estou muito animada! Tô muito animada! Tô muito animada. Então, eu tô assim, né? Às vezes me dá um faniquito, porque eu quero muito bater meu RP. E às vezes eu fico com umas noias achando que eu não vou conseguir. Mas, tipo, prova é prova, né? Quando a gente entra ali naquele momento, vai ser muito top. naquele aspecto da prova. Aí eu já tô ansiosa com o lookinho de chegada, com o lookinho de jaquete. Nossa, gente, eu tô lookinho muito assim. de prova, tudo planejado. Ai, gente, segunda-feira eu vou comprar meu tênis novo. Vem aí. Mas, assim, eu acho que, mano, serão dias muito especiais, assim, sabe? É óbvio, é que a gente já imagina isso, né? A gente já tem isso em mente, mas, cara, eu acho que lá, tipo,
acho que a experiência, o momento vai ser muito absurdo. Acho que não E vai vocês já ser... perceberam que a gente é muito diferente, né? Porque o Cauã, ele fala assim, todo na emoção, e eu só fico... legal! Ah, mas esse é o diferencial da gente. Nós temos 2 altos e baixos, entendeu? A gente tem níveis diferentes, né? São personalidades diferentes. Sabe o que mais me deixa ansiosa de tudo? Hum. É que vai ser muita gente conhecida. Porque, tipo, na nossa assessoria vão ser 130 pessoas, Mais né? de 130 pessoas. E assim, isso é o que mais tá me deixando ansiosa. Tipo, mais do que a prova em si. Porque Sim. eu sei que eu vou conseguir fazer. Talvez Sim. eu não bata RP, beleza. Uhum. Mas, tipo, eu sei que eu vou completar a prova. E vai ser muito massa e muito emocionante. Mas, cara, eu tô imaginando aquela galera toda da Corre lá. Eu acho que eu fico pensando muito também, que é tipo assim, a gente vai estar em outro estado, em outra cidade, em outro lugar onde a gente não conhece, não tá acostumado, né? Pra quem faz prova sempre no mesmo lugar, tipo Santos, assim, que é isso, a gente vai ter uma coisa muito legal, que é tipo, mano, vai ser, imagina, no meio da prova você correndo e vendo a galera da assessoria. Sabe, tipo, o pessoal, bora, Caio! Bora, Cauã, bora! Cara, sabe quando eu fiz a volta da Pampulha? Eu comecei a prova, daí deu, sei lá, acho que uns 6, 7 quilômetros. Eu e minha amiga, a gente se encontrou, tipo, a acaso. Porque a gente nem começou junto. A gente tava se procurando na largada. Uhum. Porque eu fiquei sozinha e ela foi com os amigos dela que eu não conhecia. E agora pro Rio a gente vai ficar no mesmo lugar. E aí, eu tentando achar ela na chegada da prova, não achava, não conseguia. Ela, Antes de largar, ela né? largou Uhum. e eu fiquei pra trás. E de repente eu fui. E aí, daí, tipo, do nada, ela apareceu gritando assim meu nome. E deu, cara, não acredito, tipo, no meio da prova. Foi muito legal. Nossa, vai ser muito legal. Então, tipo, isso é uma das coisas que vai me pegar assim, pra um lado bom, sabe? Sim. Do que, tipo, só ir com esse nervosismo. Nervosismo não tô, tipo, nervoso, mas essa pressão de, tipo assim, caraca, vou estar em outra cidade. Só eu e a pista, tá ligado? Vai ter muita gente, vai ser muito bacana. Tanto com isso também, dentro do ciclo, né? É muito legal ver como a gente se apoiou muito. A gente sempre fala disso, das pessoas e tudo mais, mas eu não digo nem só dos nossos amigos. Eu falo porque dentro do ciclo, às vezes acaba batendo muitos treinos. Às vezes são treinos muito difíceis, que às vezes a galera não consegue atingir, ou você não atingiu. E às vezes tem treino que é difícil pra um e fácil pro outro, e na verdade é o mesmo treino. Nunca vou perdoar o Renan por esse dia. A gente teve um dia que o nosso treinador fez exatamente o mesmo treino pra gente. O mesmo ritmo, o mesmo tudo. O mesmo ritmo, e foi numa fase que eu tava péssima fisicamente, tipo, eu tava cheia de dor que eu não sabia de onde vinha. E eu queria matar o Renan. E aí. Esse dia foi engraçado, desculpa. Dia, no meio do treino, eu parei pra falar com o Renan. Eu fiquei olhando assim, falei, meu treino tá errado. Ele não. Daí ele, deixa eu ver seu treino. Eu olhei dele, não tá certo. Eu falei, tá igual do Cauã. Ele tá certo. Mesmo. Eu falei, olha o tamanho da perna do Cauã. Tipo, gente, juro. Aí ele, e daí? Vai lá e faça. Amado. Tipo, sabe, eu e o Cauã correndo, é tipo assim. É que não dá pra ter tipo, um passo de girafa com um passinho de formiguinha. Então, tipo, ele dá uma passada, eu dou 10. Então fica, tipo, ele assim e eu. Entendeu? É tipo isso, a gente correndo. No mesmo pace. Então, enfim, esse dia foi engraçado. Desculpa que eu tô louco. lembrando agora, mas é que foi muito engraçado, porque a gente chegou e falou assim, amiga, a gente tá com o mesmo treino, literalmente o mesmo treino. Na teoria verdade, foi ótimo. É mais fácil, né? Porque os seus 3 últimos quilômetros eram regenerativos. E os meus 3 últimos quilômetros eram mesmo fartlek. Era, contínuo. É tipo hoje. Hoje a gente tinha 16 quilômetros e o Cauã tava mais leve que o meu. Hoje eu tava... Não, então, eu não costumo falar... Não, mas eu fico pensando muito, sabia? Até antes de postar, de falar que foi leve, eu já te falei sobre isso. Porque às vezes, tipo assim, por exemplo, hoje, a maioria do pessoal fez um treino longo moderado, né? E aí, o meu treino... O do Cauã foi leve, o meu foi pra mim foi leve. Não, pra mim foi leve. A gente tava ali num ritmo de 5,25 a 5,35. Eu não considero isso meu moderado, porque eu já sei qual que é o meu moderado. Meu moderado é batendo nos 4 e pouquinho ali. Eu tava 5 a 5,20. Vamos lá. Tamo junto, galera. Tamo junto, pai. O preferido odiado.
Eu tô falando que aqui a gente tem duas personalidades e dois níveis de sentimentos, entendeu? Acho que dá pra perceber. Primeiro eu quero explicar como que foi o nosso ciclo, basicamente. A gente treina 3 vezes por semana, tem gente que treina mais. A gente tava querendo treinar mais, né? A gente tava querendo fazer umas 4 vezes. Ah, era meu sonho. Mas, Eu assim, pedi, eu chorei. Mas assim, talvez eles não liberem a gente tão cedo. Quem sabe pra um ciclo de maratona eles liberam, né? Não, acho que eu vou ter que fazer o desafio. Não, um ciclinho de maratona acho que eles liberam, né? Tomara. Então. Tipo, gente, um quarto dia bem levinho, assim, bem em paz. Ah, era meu sonho, gente. E aí, normalmente é um dia regenerativo, um dia Mais mais intenso. intenso, tipo tiros ou fartlek, e um dia de longo. Mas às vezes acontece de ser tudo intenso. A semana Quênia. A Semana Quênia. Tipo, às vezes acontece de ser fartlek, tiro e longo. Nossa. Às gente, vezes o papai Rê tá meio louco da cabeça. às vezes, olha. E eu vou dizer uma coisa, a gente fica com essa carinha aqui, mas é mentira, a gente adora. Não, a gente é meio que odiado. Eu até, quando teve um período que eu até parei de falar no grupo, porque, tipo, chegava a planilha de treinos e eu falava assim, gente, ama. mas eu amei. Gente, é porque é aquilo que a gente fala, né? Correr muito leve é mais difícil do que correr forte. Mas não é por ser mais... É que é chato correr leve. Mulher, ela tá muito beijoqueira, gente. E aí, o que acontece? Teve uma semana que foi tudo leve pra mim, lembra? Uhum. E eu fui perguntar pro papai Rê. Tá certo meu treino? Porque não, gente, ela todos os dias continue leve. Ela é os dois extremos. Se tá muito forte, ela vai perguntar se tá errado. Se tá muito leve, ela mas não é que se tá muito forte, eu pergunto se tá errado. Não é isso. Se tá muito forte, eu aceito que tá forte. Agora, se tá muito forte, tipo, igual do Cauã, não faz sentido, entendeu? Aí simplesmente não faz sentido na minha cabeça. Porque o teste de 3 km dele foi muito mais forte que o meu. Então, tipo, 1 minuto, acho, né? De diferença, quase. Acho que eu fiz pra 11 e pouco. 3, não adianta você falar o tempo inteiro que eu não lembro. 3h50. Acho que foi 3h50. Foram 40 segundos de diferença. Gente, é muita coisa. Aí, tipo assim, como que o meu treino tá igual dele? Aí eu fico indignada, entendeu? É apenas isso. Mas se fosse um treino de tiro curto, eu não ia ligar. Eu ia falar, vamos! Nossa. Ia, tipo, me matar. Agora, tipo, no longo, cara. Forte leque. Fica meio foda. Bom, mas enfim. Aí a gente faz esses 3 treinos na semana. E o longo vai variando, aumentando, né? Variando durante tanto as semanas. Às vezes quanto... fica, tipo, 2, 3 semanas com a mesma distância, só que daí varia estímulo. Às vezes é contínuo leve, às vezes é fartlek, às vezes é em blocos. Teve alguma parte, não que foi... talvez, pode ser difícil, mas que foi um difícil que você tirou alguma lição, que você aprendeu alguma coisa, ou que mexeu com você num bom sentido, assim? No bom sentido? Teve algum momento assim. Eu tava já começando a pensar uma resposta negativa. Não, vamos trabalhar um positivo. Não, primeiro. É porque eu tive uma fase ruim, né? Que eu tava com exaustão mental e tava também com exaustão física por conta de trabalho, e isso me atrapalhou muito, né? Sim. Só que eu acho que eu posso levar essa fase negativa como uma fase positiva também, tá? Porque eu aprendi bastante. E eu acho que foi a fase que mais melhorou o meu mental, assim. Que contribuiu para uma melhora, né? Porque eu evolui muito mentalmente nessa fase, assim. Tanto na aceitação quanto do me entender. Entender o meu corpo, entender o meu processo. Sim. Porque quando eu treinei pra outra meia, gente, eu corro há menos de 1 ano e meio, tá? Tipo, eu tenho uma meia, eu corro há pouco tempo, então eu não tenho grandes experiências pra contar. Mas no ciclo da outra meia, a minha vida tava, tipo, bem estável, assim, né? Tava tudo muito normal. Tipo, eu só tava dando personal, tava como autônoma. E eu tinha minha vidinha, eu tinha hora de dormir, tinha hora de acordar, dormia bem, minha alimentação 100%, e a vida tava indo. Aí vem pra cá, aquela loucura toda, então, tipo, aqui sim eu tive grandes aprendizados. E outra coisa que me surpreendeu muito nesse ciclo foi entender que a minha cabeça
consegue ser estimulada sozinha sem o uso do fone, por exemplo. Nossa, verdade. Cara, foi nesse ciclo que eu parei de usar o fone. É mesmo, e cara. eu falava pra todo mundo assim, não, eu só consigo correr com música e não sei o quê, porque é isso que me faz ir pra frente. E aí teve um treino que eu comecei a ficar irritada. Aí eu peguei e parei, falei, não quero mais, eu sentei. E aí no que eu sentei pra respirar e pensar na minha vida, lá eu acho que é o fone. eu comecei a me irritar com a música. Aí eu tirei o fone e continuei. Daí eu falei, cara, não acredito. É verdade. E aí, a partir desse dia, eu nunca mais corri de fone. Louco. E é realmente muito louco. Muito diferente, né? Muito... E eu entendi que eu realmente consegui colocar a minha cabeça no lugar e aproveitar a corrida em si, sabe? Uhum. Muito louco. De fato. Pra mim, assim, eu tive um grande aprendizado, mas eu acho que num sentido de lapidação do meu potencial, sabe? Porque assim, gente, quando eu comecei a correr, eu fiquei um ano inteiro correndo sem acompanhamento de assessoria, sem acompanhamento de treinamento específico para a corrida. Eu só ia e corria e tipo, uau, muitos RPs, caraca, RP todos os dias, todo final de semana uma corrida, pódios, medalhas e uau, incrível. E meio que foi... Isso foi muito estranho. O quê? O jeito que você falou. Eu acho que eu tô meio assim. Tá meio esquisito. É que eu tô meio cansado, eu acho. Enfim, daí eu fui muito desenfreado, sabe? Tipo assim, fui indo, correndo muito, muito, muito bem, mas muito desenfreado, sem muito lapidação. Quando eu entrei na Corre, eu também comecei muito forte, sabe? Tipo, querendo mostrar e achar que isso era corrida. E eu aprendi muito nesse sentido de lapidar, que tipo assim... Entender o processo. Entender o processo, mas não só o processo, mas é algo que a gente fala muito. Se você treina forte todos os dias, então você nunca treina forte. Literalmente, isso é muito a base do que eu vivenciei dentro da corrida, sabe? Porque eu era muito isso, tipo, forte todos os dias, forte, 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 não existia regenerativo, não existia nada. A gente teve essa fase, né? Não. Hã? A gente teve essa fase, né? Tem, mano, mas Eu acho que a gente meio que foi ajustando junto, né? Sim. Era meio desenfreado, sabe? E hoje em dia eu olho muito igual. Eu fiz um treino hoje de 16 km. Eu fiz esse treino de 16 km num ritmo, tipo assim, bem leve, bem confortável. Pra mim, sabe? Que é um leve. Ou então, se fosse mais baixo. Mas então, só que esse seu ritmo leve também é um ritmo leve e gostoso pra mim. Sim. Sim. Que era o que eu queria Quero que fazer. você mas às vezes o não foco não. Não, mas eu achei o treino eu saindo do assunto, Tudo né? bem. Mas é que eu achei que o treino de hoje foi muito importante assim pro meu ciclo. Uhum. Gente, você vai chorar por quê? Não vou chorar. Não vou chorar não. É que eu sou assim, eu tenho um brilho no olhar. Porque assim, gente, é muito louco pra mim, tipo, tá correndo, de repente olhar e eu tá 5:10. Num longo. Sim. Isso é muito louco. Mas eu acho que é isso. Se eu não tivesse tido dor de barriga, ia ter sido melhor. E se ela não tivesse tentado abrir todos os banheiros da praia? Todos os banheiros da praia. Ela chegando, ai, eu sou moço, abre aqui, moço. Tá. Mas, então, pra mim foi isso. Eu não teve muitos aprendizados no sentido de teor mental, nem nada do tipo, mas eu acho que foi muito esse sentido de lapidar o meu potencial, sabe? Aprender que não é só correndo muito forte que você demonstra a sua força. É isso, sabendo que correr leve é muito importante, manter um ritmo constante é muito importante. Cara, o meu treino de hoje, eu encaixei ele perfeitamente, tipo assim, super encaixado. E eu falo isso com muito orgulho do meu final de ciclo, vendo, tipo assim, cara, se a gente for ver o primeiro longo que eu fiz, que foi num ritmo constante, mas bem desenfreado, assim, tipo assim, tinha muito variação de ritmo, cara, eu cheguei muito grande, sabe? Sabe o que eu percebi? Que eu evoluí em sincronizar realmente a minha passada e meu ritmo. É isso que você tá falando. Cara, eu tinha muita dificuldade, porque eu ficava olhando no relógio toda hora pra saber se eu tava no ritmo certo. É muito doideira. E agora, tipo, eu vou e eu sei se eu tô diminuindo ou se eu não tô. Eu consigo manter a consciência, eu consigo deixar o meu... Claro, né? Se eu começo a cansar, vai dar, às vezes dá uma quebrada, aquela coisa toda.
Mas, tipo, no geral, se eu Você consegue ter pegasse essa por 1 percepção. quilômetro, usasse o relógio, e depois eu fosse correr 10 quilômetros, tipo, 9 sem o relógio, eu acho que eu ia conseguir manter, tipo, Esse aqui. talvez não a mesma velocidade, né? Óbvio, porque também, né? É, Mas, muita variação. tipo, um padrãozinho, assim, sabe? Sim. É, tipo, Um sem muita alinhamento. variação, né? Tipo assim. Eu acho que isso é muito legal. Percepção, muito. Uhum. Mas a gente aprende muito. E eu acho que pra gente que veio também desse quesito, tipo, um período sem assessoria, indo muito tecnicamente forte, assim, meio desenfreado, no sentido. Tive tempo sem assessoria. Ah, não, é verdade. Nossa, esquece. Whatever. Esquece. Eu fazia assessoria online. Enfim. Mas eu acho que tá, pro seu quesito, eu acho que a gente pode falar sem Ele essa não brigava muita. comigo quando eu não fazia o leve. Quem? O meu antigo O teu treinador, eu antigo vou treinador? voltar por aí. Você não vendo isso perto do dia 11, ele tirando de tuas mídias todas do Corre Day. Mas enfim, eu acho que pra você talvez é esse quesito de não ter essa aproximação. Essa aproximação não. Mas esse sentido de esse treinamento muito próximo, esse acompanhamento muito próximo, sabe? De como a gente tem hoje. Mas eu acho que esse foi bom, para mim esse foi um aprendizado de mais enriquecimento para minha corrida e pro ciclo, né, em si, e para próximos ciclos, que, mano, foi absurdo, foi uma coisa que eu vi, eu senti na pele, tipo, real, que mudou muito e para mim fez muita diferença. Eu senti muito isso. E enfim, pra mim foi isso e foi muito legal, foi muito bom. Tá sendo muito gratificante. Eu acho que eu tô saindo desse ciclo com esse sentimento muito de. Ai, é muito assim, né? Mas de gratidão e tô muito contente, sabe? Eu tô muito feliz, tô muito satisfeito. E, e é muito louco pensar que quando eu entrei pra assessoria e quando eu comecei a pensar que eu ia me dedicar ao esporte de maneira de tipo corpo e alma, espírito, cabeça, tipo, me jogar de cabeça, eu não imaginava que ia ser isso. Eu só, pra vocês terem noção, os 21 quilômetros, eu não tinha como provar algo. Pra mim, eu só falei assim, eu queria fazer essa distância. Eu virei o ano falando isso. O ano que vem eu vou fazer a Maratona do Rio, os 21 quilômetros, porque é o que eu quero. Você chegou a não querer mais, lembra? Ai, teve um surto, assim. Teve um surto desses. Teve uns. Ai, gente. Eu não quero longa distância. É porque assim, é aquilo que eu falei, né? Eu sempre Dorme que tive. passa. Eu tive muito. Eu tava muito acostumado a fazer, tipo, curtas distâncias, porque eu conseguia, tipo, dar aquele gás, um baita gás. E uma coisa também, durante esse ciclo, eu fiz provas de 10 quilômetros, por exemplo, que eu fiz muita força. E aí eu comecei a me sabotar muito, falando assim, gente, se eu quiser fazer força nos 21, não vai rolar. Porque é muito absurdo, né, É mano? É muito muita diferente. força, É que na verdade é muito diferente. são estímulos muito diferentes, Sim. né? Assim. Mas já saiu isso da minha cabeça. Mas com tudo isso, até aproveitando essa entrada que você falou de querer desistir, o ciclo ele é muito cansativo. Cara, Eu não achei. eu achei muito cansativo. Zero Assim, cansativo. o processo eu achei tranquilo, mas agora no final, eu não sei se é porque para mim, pegou muito questões de que eu comecei a sentir muitas dores, comecei a ter algumas coisinhas agora no final do ciclo, então me causou uma exaustão grande, mas agora no final do ciclo eu tô bem, tipo assim, não sei se cansado só fisicamente, mas eu tô meio, tipo, de saco cheio, sabe? Tipo assim, meu Deus, acaba logo, eu tô muito assim. Pra você, não foi? Me fala um pouquinho de como foi pra você. Vamos lá? Tá bom. Ela é muito forte. Gente, Sério? Pra mim não teve. Tipo assim, eu tive aquele momento que eu tava com um monte de dor bizarra, que às vezes ainda vem, mas tipo, eu sei que eu tava numa fase que foi de trabalho em si, então que tava me deixando não foi cansada, não foi exatamente o o ciclo, ciclo. foi o estilo de O vida que eu restante. tava tendo. E, tipo, às vezes sinto desconforto muscular, tipo, beleza, mas assim, não é nada Mas sabe o que me deixe cansada, nem talvez eu acho? fisicamente, nem mentalmente. Mas eu não sei como que foi Eu acho de no seu boa. primeiro. É, que você já fez um ciclo, Que também. né? Mas, tipo assim, eu talvez pra mim. Talvez num próximo ciclo eu não fique assim, porque é realmente o meu primeiro, Mas é que talvez. sabe o que acontece? Eu tenho isso há muito tempo. Um antigo treinador meu falava que eu recupero muito rápido. Então.
Então, tipo assim, os momentos que foram mais difíceis, tirando esse, era quando, tipo, o meu treino de força tava pesado. E aí tava me atrapalhando. Só que daí conversei com o meu treinador e a gente resolveu. Mas, assim, no dia a dia e tal, nossa, eu sinto zero cansaço de, Entendi. tipo, não sei Pode explicar. As ser pessoas isso falam também. que tá muito difícil, que tá pesado, e pra mim é. Não, eu acho que assim, por exemplo, é o que eu Eu falei. já passei por coisas piores. Assim, é o que eu falei. Eu acho que não é muito um cansaço físico e nem mental. Eu acho que é só mais aquela questão, tipo assim, nossa, mano, não acaba nunca. Tipo, acaba logo. Vamos logo fazer logo. Tu tem que É pra você fazer. entrar em outro. Para! Que saco! Nossa, gente. Eu tô tipo assim. Eu tava falando hoje com a galera, né? Porque como a gente tá já no finalzinho, eu respondi muita gente nos stories hoje falando disso. Tipo, tá acabando e tudo mais. Aguenta firme e tal. Aí eu coloquei assim, entre parênteses. Eu falando isso já inscrito pra uma próxima. Ai, que raiva. Que ódio, velho. Que ódio. Mas. Mas eu não sei. Pra mim, tipo. Então, mas explicar. mas é isso, tipo assim, eu acho que é só meio que um saco cheio, sabe? Não é cansado nem eu fisicamente, nem também não mental. tô, sabe? Porque é que, na verdade, eu gosto de fazer longo, né? Então, também, é essa questão. Pode ser Pra muito mim isso. não é um Mas, saco, eu tenho prazer nisso. eu aprendi a fazer longa distância. Então, eu sei que tem muita gente que tá Aprendi a fazer, irritado de fazer longo. Que Aprendi não... a fazer, não, desculpa. Eu aprendi a gostar de longas distâncias. Que bom. Porque... Pra andar comigo eu tenho que gostar. Não, tipo assim, porque eu acho que. Porque dentro do ciclo também, muita gente não costuma fazer isso. Cara, ou não é focado a tipo, bater no RP, como eu faço as provas, né? Mas. Junto com as provas e o ciclo, eu aprendi a gostar de longa distância. Tipo assim, mano, tipo, 10 quilômetros tá sendo uma das provas que eu tô começando a gostar muito de fazer e pra fazer RP. Você não vê, assim, tipo, na minha concepção, a galera começa a perder o gosto pela corrida no ciclo, porque, tipo, não gosta de fazer longo. E, nossa, eu tô observando Nossa, eu gosto muito. isso. Sim. E, tipo, meu Deus, eu vou odiar fazer 12 km. Nossa, que bosta, 12 km é muito pouco. Pra mim ainda é longo, então tudo bem. Tipo assim, porque eu gosto de fazer longo. Sim. Teve uma fase que o Renan tava aumentando de todo mundo e o meu tava ficando. E eu não quero mais fazer assim, eu quero fazer longo. Eu tava me irritando muito. Sim. Então, mas teve gente que eu já conversei que falou disso também, sabe? Que depois do ciclo, que né, vai agora que tá abaixando já e depois do ciclo, vai sentir muita falta disso, tipo, dos treinos longos. Não, porque agora imagina, gente, acho que a gente vai fazer 2 consecutivos. Vou ter que arranjar um terceiro consecutivo, senão ele vai me mandar correr 10 km todo final de semana. Ele assim, tá bom, gente, só faz uma rodagem de 1h20 e é isso. Acho que a gente vai ter que se inscrever na Ultra. Ai, não, para, gente, não, para com isso. Eu já tinha tirado isso da cabeça. Eu não tirei. Eu até saí do grupo. Eu não tirei! Que raiva! Mano, que ódio. Daí. Ai, é que os nossos amigos se tornaram, nesse exato momento que esse vídeo está sendo postado, os nossos amigos já se tornaram maratonistas. Eu deixo uma aqui. Thiago e Yasmin, lindos, maravilhosos. Vocês vão ouvir esse episódio. E, gente, a gente tá muito orgulhoso de vocês. Hoje vocês ainda não foram quando a gente tá gravando, mas a gente já tá orgulhoso. A gente já tá orgulhoso demais de vocês. Nossa, tô muito feliz por vocês. E foi lindo, aproveitando que a gente tá falando de ciclo, foi lindo também ver o ciclo de vocês, acompanhar de perto. Rafa também. Todos os altos e baixos. Cara, é porque. Todas as emoções. É isso. E é isso, mano. O ciclo. Acho que a gente já pode até indo concluindo o nosso assunto, mas o ciclo, ele tem esses altos e baixos, aí tem as pessoas que estão próximas a gente, que a gente vê passando mais dificuldade, ou passando por evoluções muito próximas a gente, e a gente fica tipo assim, mano, é absurdo como cada ciclo de cada pessoa tem uma energia diferente, talvez não importância, mas talvez pode ter tido um significado maior ou para uma pessoa diferente, de uma forma diferente. Mas assim, gente, dá muito orgulho de ver o ciclo das pessoas, né? Muito, cara. Tipo assim, eu acho que eu fico tão emocionado quanto o meu, sabe? Tipo assim, falando do Thiago, falando da Yasmin, Rafa também. Rafa, meu Deus. Então, tipo assim, são pessoas e outras pessoas. Sabe o que eu acho? Eu acho que, tipo, a gente aprendeu algumas coisas no ciclo de meia. Mas eu fico me imaginando quanto de aprendizado eu vou tirar num ciclo de maratona. Sim, mas é absurdo. Tipo assim, eu sei não.
Muito provavelmente... Acho que, tipo, você... Cara, eu acho que pra mim é aquela foto da Yasmin chorando depois que ela fez o último longão último dela. longo. E, tipo, você tirar uma força do além pra concluir É absurdo, mano, um o treino de treino. 30 e poucos quilômetros, sabe? Sim. Tipo, tava no auge do pico de volume, né, dela. Tipo, é absurdo. E aí foi até o que a gente... Né, o que ela falou. É isso, tipo assim, às vezes passar por muita situação de, tipo, tirar a força de não sei aonde, de ter que ir lá e fazer, de, tipo, levantar da cama e fazer, acordar, Mas tipo... eu acho que o ciclo é isso. Eu acho que o ciclo, tanto de meia, quanto de maratona, ou até de 10 km, uma pessoa que acabou de começar a correr, né, de 5, eu acho que é exatamente isso. Você descobrir a sua força. Sua força, eu acho que talvez o seu potencial também. Eu acho que é isso. A corrida fala muito sobre isso, né? Ela fala sobre superação, ela fala sobre o poder que você tem, a sua capacidade de fazer as coisas, o quão forte você é. E o ciclo, ele só vem pra acrescentar ainda mais nisso, sabe? De tipo, colocar a prova do seu potencial mesmo. Sim, E é mostrar a sua isso, de capacidade, mostrar a sua né? capacidade. E é lindo, gente, juro. Eu tô. De verdade, eu falei pra Marcela antes da gente começar que eu ia chorar, que eu ia ficar emocionado, porque eu real tô saindo desse ciclo com a cabeça, tipo, muito diferente do que eu comecei. Tô saindo muito orgulhoso de mim. Eu sei. Ó, quero chorar já. Eu sei. Enfim. Ai, gente, eu tô. Assim. Gente, a gente é tipo energia do bicho. Eu sou o gato preto, por incrível que pareça, e ele é o Golden. Entendeu? Mas é. Por Enfim, incrível que gente. pareça. Enfim, meu ciclo, tô saindo dele muito feliz, muito orgulhoso, muito grato. Eu sei que eu vou fazer uma ótima prova, eu sei que eu vou fazer tudo porque é aquilo que a gente já falou nos outros episódios. A parte mais difícil a gente A passou, gente já passou a pelo gente já mais difícil, concluiu. gente. E agora é só alegria, sabe? É só chegar lá e fazer e concluir. É assim, a gente tenta falar um pouco sobre como é, mas eu acho que a gente só sabe exatamente como é fazendo, né? Total. E é aquela questão, é muito individual, né? Cada ciclo é um ciclo, então é muito difícil a gente chegar aqui. Muitas pessoas vão estar ouvindo a gente, vão concordar com muitas coisas que a gente falou, mas a gente quer saber também de vocês, o que você passou, o que você aprendeu, o que você vai tirar desse ciclo. Acho que qual a maior lição que o ciclo deixou pra você. deixou pra você? E é isso. E pra concluir, antes da gente concluir, eu quero falar que eu tô muito orgulhoso de você também, Eu desse tô muito ciclo. orgulhosa de você. E... A gente sempre fala isso. Né? Enfim, amiga. Ai, gente, eu te amo demais. Obrigado por ter feito parte desse ciclo. E eu tô muito feliz que a gente vai fazer 2 ciclos juntos. Nossa, eu tô assim, gente. Nossa, tô muito emotivo. É que assim, Ai, a gente tá indo pra 2 viagens juntos. vai ser muito legal. E é isso, gente. Fico muito feliz de concluir esse ciclo, de fazer as provas, da gente tá concluindo esse ano já, né? Que tá praticamente aí na reta final, mas a gente tá indo. Eu tô indo muito feliz, tô indo muito leve. E é isso, amiga. Obrigado por tudo. Agora, pós-corre no pé. Pós-corre no pé. Camisetinha de passeio da Corre. E, gente, e agora é só alegria. A gente tá chegando. Road to Rio. Olha, a próxima vez que eu falar do Rio de Janeiro aqui, eu vou vir com a medalha. E aqui com todos os nossos relatos, tá? E vai ser chorando, talvez, mas mais com certeza. pouquinho. Mas é isso, gente. Nos acompanhem nas redes sociais, curta esse vídeo, comentem. E é isso, gente. Tô muito feliz, muito grato. E semana que vem a gente tem mais um episódio. E nos acompanhem. E é isso. Beijo, até beijo. semana que vem. Até semana que vem, gente. Tamo junto. Ai.